Olá, pessoal, bom dia! Hoje, domingo, eu sempre oriento meus mentorandos para quê? Dia de domingo, fazer aquilo que gosta. Mas só domingo? Não domingo, mas domingo é um dia especial. A maioria das pessoas não trabalham, estão de folga em casa, então tirar um tempo, nem que seja assim, 30, 40, uma hora, para fazer aquilo que gosta. Gosta de ler livro? Vai ler o livro. Gosta de assistir filme? Vai assistir filme. Ah, gosto de estar com a minha família? Vai reunir com a família, conversar, lembrar de fatos. Até mesmo que atualmente nós estamos em meio a uma pandemia e não estamos podendo sair, não estamos podendo socializar com outras pessoas. Então a gente tem que adaptar a nossa vida dentro de casa. E hoje eu vim falar de um dos nossos pilares, que é o espírito. Então, na mentoria Três Pilares, nós tratamos o corpo, a alma e o espírito. Para quem não viu, no canal tem muito vídeo falando de atividade física, de alongamento, de exercício ativo, de braço, de perna, de tronco. Quem não fez, vai lá no canal, faça os exercícios. Quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e deixe seu comentário. Tá conseguindo fazer o exercício? Não tá conseguindo fazer o exercício? Então, hoje, nós vamos estar trabalhando o nosso lado espírito. Independente de religião, eu não vim falar de religião A, de religião B. Mas a gente acredita que tem uma força, uma lei da atração, um universo, um Deus. Então, cada um de acordo com quem você acredita. Então, eu trouxe uma passagem hoje. Vou ler para vocês refletirem. O que essa passagem quer dizer para mim? Qual que é a importância de eu estar tratando esses três pilares da vida? Eu gosto muito dessa passagem porque ela, além de exemplificar, ela fala muito do nosso trabalho, do nosso projeto, que é o equilíbrio do corpo, da alma e do espírito. Então vamos lá. É Mateus capítulo 9, versículo do 1 ao 8. Jesus entrou no barco, voltou para o lado oeste do lago e chegou à sua cidade. Então, algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa maca. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: Coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Aí alguns mestres da lei começaram a pensar: este homem está blasfemando contra Deus. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando essas coisas más? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar os pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Quando o povo viu isso, ficou com medo e louvou a Deus por dar esse poder a seres humanos. Então, era um paralítico, que estava numa cama, estava numa maca, e Jesus falou para ele que os pecados estavam perdoados. Então, por ele estar em cima de uma cama, o que estava atingido no corpo? O corpo dele é o reflexo daquilo que acontece na alma, daquilo que acontece no espírito. Então, não adianta a gente tratar só o sintoma. A gente precisa tratar a causa primária. Então, a partir do momento que o corpo daquela pessoa, daquele paralítico estava atingido, Jesus olhou para ele e falou: levante e ande? Não. Jesus olhou para ele e falou: os seus pecados estão perdoados. Então, eu queria deixar essa passagem para vocês pararem, pensarem, refletirem, deixar os comentários aqui. O que vocês andam fazendo? Como que tá as suas emoções? Tem alguma pessoa que você precisa perdoar? Alguma pessoa que fez algum mal para você?
Você precisa se perdoar. Como que anda a sua vida? É bom a gente parar e refletir sobre os nossos atos, né? As nossas atitudes. O que eu estou fazendo para melhorar meu dia a dia? Como está sendo a minha conduta? Como está sendo o meu empenho perante as outras pessoas, perante ao meu irmão, ao meu pai, à minha mãe, ao meu marido, aos meus filhos? Como que está sendo a minha situação? Então, para isso, eu vou deixar aqui um fundo musical para vocês acharem um lugarzinho bem tranquilo. Vai para um quarto, ou então, se você estiver sozinho em casa, fique na sala, deite, respire fundo, deite de uma forma confortável. Eu gosto de ficar de barriga para cima. Então, deita de barriga para cima. Eu gosto de deitar de lado. Tem que ser uma forma confortável. Então, você deita, vai respirar fundo, puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca 3 vezes. Tentar esvaziar a cabeça, eliminando os pensamentos negativos, eliminando os problemas, o que tem que resolver mais tarde, o que tem que resolver amanhã. E escute esse fundo musical, tentando concentrar com você mesmo, com aquilo que está dentro de você, com aquela força que está dentro de você. E pense sobre sua vida, tá bom? Beijos, ficam com Deus.